glória a Deus. Tantos milagres aconteceram aqui em Cafarnaum. Aqui foi o lugar onde Jesus escolheu para ser o seu quartel general, né? Inicial, né? Depois ele sobe para Jerusalém, mas é aqui em Cafarnaum onde muitos milagres acontecem, e um dos mais conhecidos está a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Então aqui nos dá algumas informações preciosas, né? Jesus vem de novo para cá e aqui Jesus tem um lugar, tem uma casa, tem um lugar onde ele costuma ficar, de tal forma que Cafarnaum é um lugar muito íntimo, muito importante no ministério do Senhor Jesus. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E ali Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. A cura do paralítico de Cafarnaum. Esse é um dos textos diferenciados, né, onde acontece uma cura aqui de uma forma bem diferente. E Marcos registra esse milagre que aconteceu aqui em Cafarnaum. Jesus estava em casa e uma multidão quer ver Jesus, mas não tem espaço para a multidão. A casa está cheia. E de repente aparecem 4 homens levando um paralítico em uma maca. E eles tentam entrar na casa, mas não conseguem entrar na casa. A casa está cheia. E eles têm a ideia então de colocar o paralítico pelo telhado. E eles arrancam parte do telhado e descem o paralítico até a presença de Jesus. Eu sempre gosto de citar nesse texto, falando a respeito desses 4 homens, que tiveram uma atitude tão ousada, tão amorosa, de levar aquele paralítico à presença de Jesus. E essa é a nossa missão, né? Levar, entre aspas, né, os paralíticos até a presença de Jesus. Aqueles que ainda não conseguem enxergar, ter o discernimento espiritual, nós podemos conduzir essas vidas a Cristo, levar essas pessoas a Cristo. E essa atitude desses 4 homens mostra a atitude que nós devemos ter com tantos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eles tiveram um amor incondicional, eles demonstraram uma atitude tão especial, tão ousada, ao pensar em colocar aquele paralítico pelo teto. Houve um desprendimento material por parte daqueles homens, né? Sabendo talvez que depois teriam que arrumar o telhado, mas não importa. Naquele momento a vida, a cura daquele homem para eles era mais importante. Então esse desprendimento, esse amor abnegado, essa ousadia desses 4 homens nos inspiram a gente sempre entender, primeiro, que vale muito a pena fazer tudo que tiver ao nosso alcance para levar uma vida para Jesus, para levar uma vida até os pés do Senhor Jesus, não é? Essa atitude ousada, amorosa, cheia de desprendimento e cheia de fé, porque eles acreditaram tão piamente que se aquele homem estivesse na presença de Jesus, ele seria curado, que eles foram capazes de fazer o que fizeram, né? Essa fé no Cristo, essa fé de que, olha, em Jesus tudo vai dar certo. Se eu conseguir te levar para Jesus, o seu problema vai ser solucionado, porque Ele é o nosso
grande eu sou, o supridor de todas as nossas necessidades. E Jesus então também se revela aqui como Deus, porque no momento em que o paralítico é colocado na presença de Jesus, antes de curar o físico, Jesus cura a alma, o espírito desse homem, dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque o grande problema do homem é o pecado. O grande problema do homem não era a paralisia, mas era o pecado. Por isso que, em primeiro lugar, antes de tudo, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoa o pecado daquele homem, e agora aqueles que estão à volta ficam abismados, dizendo: mas quem ele acha que ele é? Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus queria que todos chegassem a essa conclusão óbvia. Bom, se só Deus perdoa pecado e agora Jesus está perdoando pecado, logo Jesus é Deus. Jesus revela aqui a sua divindade. E é por isso que ele começa a ser tão combatido pelos escribas e fariseus. Porque eles até aceitavam a ideia de Jesus como mestre, a ideia de Jesus como rabino, mas não a ideia de Jesus como Deus. E aí Jesus começa a angariar mais inimigos. Porque aqui, de forma declarada, Jesus se apresenta de fato como Deus. E para provar o seu poder de perdoar pecados, ele diz assim: ora, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, né? Ou levanta e anda. E o interessante é a gente pensar assim: para Jesus não era qual é o mais difícil, para Jesus foi qual é o mais fácil, porque para ele tudo é fácil. Então qual é mais fácil? Perdoar ou curar? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, então eu declaro: levanta e fica de pé. E aquele paralítico levantou, foi para casa, pegou a sua maca, saiu. E a Bíblia diz que todos se admiraram e começaram a glorificar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Que no nome de Jesus, queridos, os milagres que o Senhor venha operar no nosso meio nesse tempo, venha fazer os outros olharem para nós e dizer: meu Deus, nunca vimos coisa assim. Coisas grandiosas aconteçam na nossa vida, na nossa casa, na igreja, na nossa nação, em nome de Jesus. Amém?